Olá pessoal, eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões, né, de uma palestra que eu participei de um congresso aqui em São Paulo, em setembro de 2023. E é uma palestra do Roberto Gambini, que é autor desse livro aqui, A Voz e o Tempo, que eu super recomendo, né, foi premiado pelo Prêmio Jabuti em 2009. E ele fala sobre reflexões para jovens terapeutas. Então, super recomendo. Encontrei com ele na palestra, inclusive ele deixou uma dedicatória aqui no livro, que eu também queria compartilhar aqui com vocês, porque eu achei muito significativa, né? E ele diz assim, ó, essa aqui é a dedicatória dele, e eu vou ler para vocês, né? Ele diz assim: querida Priscila, não tenha medo do tempo. É ele que faz vir para fora da ostra a pérola de nosso verdadeiro ser. Com carinho, Roberto Gambini. E aí ele me disse pessoalmente que a gente tem que também despertar, né, ajudar os nossos pacientes no processo psicoterápico a encontrar essa pérola que todos nós temos dentro da nossa ostra interior. Então, muito, muito bonito, né? E poético também. E aí ele fala assim, nessa palestra que teve como título A Perda da Percepção do Sagrado e a Crise da Civilização. Então ele começa, vou trazer aqui as minhas percepções, né, não dá para traduzir uma palestra de mais de 1 hora, eu vou trazer aquilo que me tocou, as minhas anotações, as minhas reflexões em cima do que o Gambini trouxe, das suas reflexões, que me fizeram pensar um pouquinho além, criar uma psicodinâmica diferente aqui para mim. Então ele fala assim que o diálogo é uma arte, né? E nós consideravelmente perdemos essa arte aqui, principalmente aqui no Brasil, a gente perdeu essa arte de dialogar. O Brasil se perdeu nessa arte, principalmente nas discussões políticas, por exemplo, né? Estudar a sombra do cristianismo, ele fala que foi muito importante para o próprio percurso dele, né? Para ajudar ele na construção, né, do seu arcabouço, né, digamos assim. E aí ele indica um livro, que é esse livro aqui, vou deixar aqui para vocês também como indicação, que é A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, né? Palavras de um Xamã Yanomami. E o Gambini fala que esse livro é o livro vermelho do Brasil. Então, para quem conhece o Jung, né, tem um psiquiatra suíço, ele tem um livro que chama O Livro Vermelho. E aqui o Gambini fala que A Queda do Céu é o livro vermelho do Brasil e que nós, todos os brasileiros, deveríamos ter acesso, né, a esse conhecimento. E eu vou trazer até um trechinho aqui da introdução que eu comecei a estudar. E o livro, na introdução, ele já fala assim, né, o próprio Davi Kopenawa, ele fala assim: todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Então, na minha interpretação, né, o que o Davi Kopenawa está querendo trazer para a gente? É a nossa fé, a nossa crença, a nossa psique que sustenta a alma, que sustenta o sagrado, que sustenta o profundo, né? Então, fica aqui mais uma dica. E voltando para a palestra do Gambini, ele diz assim, que fome, né, é diferente de buscar, né? Quando as pessoas falam, estou buscando a espiritualidade. Então, no entendimento do Gambini na palestra, ele diz que não existe uma busca espiritual. O que temos é uma fome. É uma fome. E aí eu fiz a minha correlação que fome me lembra o quê? Sede. A sede do conhecimento. A água representa o conhecimento. Então me lembrou a passagem de Jesus, né? Que fala que beba desta água, né? E não terá mais sede. E aqui nada de religião, tá, gente? Eu tô falando de um simbolismo que apareceu para mim no momento que eu ouvi essa frase. Me apareceu essa imagem de Jesus oferecendo a água e dizendo: beba dessa água e não terá mais sede. Ou seja, é a água do conhecimento. Então, quando você está numa busca espiritual, seja lá qual for, de qual religião for, o que você tem, como o Gambini está dizendo aqui, é uma sede. Ele está dizendo que ele também vivenciou e experienciou essa fome, essa sede de espiritualidade, né?
E aí ele traz umas outras amplificações dizendo assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que é crucificado. Ele é o fruto do madeiro, né, da árvore da vida, por isso que Jesus é crucificado. A hóstia representa o sacrifício, né, até o próprio significado de hóstia, né? Nós recebemos a hóstia como o sacrifício, né? Então toda essa simbologia da Santa Missa, né, todo esse aspecto simbólico e profundo da Santa Missa, né? E aí ele traz uma outra referência que é o escaravelho, né? O escaravelho, que quem conhece a história, é uma passagem muito famosa do Jung, que ele está atendendo uma paciente e a paciente conta um sonho, que sonha com um escaravelho, né? Tipo um besouro. E aí quando a paciente está contando esse sonho, bate um besouro na janela do consultório e cai dentro do consultório. E o Jung vai lá e pega e fala, ó, é tipo esse, né? Então, olha a sincronicidade da pessoa estar contando uma história sobre um escaravelho e o escaravelho se materializar ali naquele momento, né? Então, o Gambini relembra que o escaravelho é o símbolo da ressurreição. Então, o que aquela paciente, aquele sonho, estava querendo trazer para ela, né? O que precisava ser ressuscitado dentro dela, por exemplo, né? O Gambini até deixa uma referência que ele fez um paper, né, fez um artigo sobre o escaravelho, né, o simbolismo do escaravelho. Vou pesquisar depois, se eu encontrar, eu deixo aqui na descrição do vídeo, se eu conseguir encontrar o link, tá bom? E aí ele traz assim que a gente faz parte de algo maior, um todo, que é grande parte do tempo, que em grande parte do tempo a gente não percebe, ou seja, perdemos a capacidade de perceber, né, esse sagrado de fato. Por isso estamos sofrendo com a perda da percepção, né? A perda do simbólico, a perda do sagrado, a perda do sutil, né, da interpretação sutil da vida. E aí, o que o Gambini fala é que a sociedade atual escolheu, a partir do momento que a sociedade moderna escolhe a racionalização e despreza o conhecimento antigo, intuitivo dos povos originários, dos povos que hoje são considerados as minorias, né, os povos marginais, os povos mais antigos, né, que sustentam os nossos ancestrais. Quando a gente escolhe a sociedade moderna descartar esse conhecimento ancestral, que a gente vê que até os deuses, né, fazendo parte de uma mitologia, os deuses precisavam de musas inspiradoras, ou seja, eles precisavam de inspiração, de uma intuição que ia além do homem, né? Os deuses precisavam, até eles considerados deuses, eles precisavam de algo que iam além deles, além da personalidade, né? Algo maior, para conseguir imaginar as coisas de uma maneira mais ampla. E aí ele traz um poema, né, um poema de Adélia Prado, um poema chamado Palavras. E aí, resumindo, tá? Eu não vou conseguir trazer o poema aqui, mas quem quiser pesquisar já fica a referência aí. Poema lindíssimo, né? Que ele recita esse poema. E aí, o que eu trago de reflexão do poema é que ele fala assim, no princípio, tudo era o verbo, né? Palavra. O poema é palavra, tudo era o verbo, apenas a palavra. E aí, nesse poema, a personagem, ela fala, ai, Deus, deixa eu te conhecer, deixa eu cozinhar para você, deixa eu fazer um pão. Ó, o simbolismo do pão. Deixa eu fazer um pão, deixa eu te alimentar com o meu pão. E aí, nesse poema, Deus responde, mas eu não me alimento de pão, eu só me alimento de palavras. E aí, se Deus só come palavras, né, quais são essas palavras que alimentam o sagrado? Essa é a reflexão. Quais palavras alimentam o sagrado? O que o sagrado quer ouvir das nossas palavras? Como a gente se conecta com esse sagrado através da nossa palavra, com o que a gente diz, né? Com o que a gente pede, com o que a gente ora, com a prece que a gente faz. Como que a gente vai acessar esse sagrado? Que palavra é essa que alimenta o sagrado? Né? E aí ele traz uma correlação com o cristal, né? O cristal, ele é quase invisível, né? O cristal, ele é a quase não matéria. Então, que palavra é essa que é uma quase não matéria que acessa
esse sagrado, na minha interpretação, né, gente? O beija-flor também, né, um simbolismo do quase espiritual, do quase não matéria. Quando ele bate as asas, parece que ele nem tem asas, né? É uma coisa muito sutil, muito profunda. E as flores também representam toda a simbologia da pureza, da espiritualidade, tanto que em várias culturas e até hoje a gente oferece flores, né? Quando tem uma passagem de vida e morte, a gente oferece as flores aí como simbolismo da espiritualidade, né? Então, o Gambini diz assim que nós perdemos a conexão com o sagrado e o simbolismo e o simbólico. Perdemos a conexão com todos os símbolos, né? Ele fala que nas culturas ancestrais tudo era sagrado, né? Se a gente parar para pensar realmente, né, gente, tudo era sagrado, né? A natureza era sagrada, o sol era sagrado, a lua, né? Todos os rituais que cultuavam o sagrado, a natureza era sagrada. E hoje nada é sagrado. Então era tudo sagrado e fomos para o extremo oposto. Nada é sagrado hoje. Tudo foi banalizado. Então mesmo os nossos rituais que restaram, como a árvore de Natal, a Páscoa aqui no Ocidente, né? Ainda assim a gente banalizou, né? A gente conseguiu matar, né? Todos os nossos rituais, todos os nossos simbolismos, a gente enterrou, né, o sagrado em todos os símbolos que nós tínhamos, né? Então, por isso a frase famosa, que eu interpreto de uma maneira muito diferente, né, que é a frase do Nietzsche, né, que fala que Deus está morto porque nós matamos ele. Conecta com essa fala do Davi Compenaua, que quem sustenta o céu são os xamãs. Quem sustenta o sagrado é a nossa crença, é a nossa capacidade de simbolizar, né, de acreditar em algo. É isso que sustenta a nossa crença. Quando a gente perde a capacidade de acreditar, a gente perde toda a esperança, né? E aí eu lembro de uma passagem também, não sei quem assistiu o Sandman, que é uma série na Netflix, tem um momento que o Sandman ele faz uma batalha com um demônio. Ele vai lá né, ele vai nas profundezas, né, das trevas e ele faz uma batalha. O Lúcifer, né, desafia ele por uma batalha. E aí eles fazem uma batalha de palavras. Olha que interessante, eles fazem uma batalha de palavras. E eles vão falando as palavras e no final, qual é a última palavra, né, que o Sandman consegue derrotar o Lúcifer? A última palavra que o Sandman usa é esperança. Então, quando a gente perde a esperança, que é a crença, acreditar em algo, a gente perde tudo, né? Nada mais faz sentido. E aí, no final, voltando, o Gambini fala o seguinte, que qual é a palavra que o sagrado quer ouvir? O sagrado só quer ouvir a palavra eis-me, né? Ou seja, eis-me aqui. Então, o sagrado não quer ouvir os nossos pedidos, né? Os pedidos do ego, né? Os pedidos do que a gente quer, ganhar na Mega Sena, aumentar o salário, conseguir um emprego, O sagrado não quer pedidos materiais, né? Eles querem o sagrado quer uma entrega. Então ele fala, eis-me, né? Eis-me aqui, né? Relembra a passagem do Paulo, né? Aí eu que lembrei a passagem do Paulo, que o Paulo diz assim, Senhor, Paulo quando era Saulo, né? Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Né? E aí o Gambini diz que a verdadeira epifania é quando nós enxergamos o reflexo de nós mesmos nas coisas, né? Essa é a verdadeira epifania, quando a gente se enxerga verdadeiramente. E é uma epifania que é interior, não é externa. A sincronicidade é uma transversão da realidade, ou seja, quando você consegue perceber algo que vai além da realidade, né? São os eventos sincrônicos ou eventos com um simbolismo significativo que acontece, como o exemplo do escaravelho, né? E eu percebo várias sincronicidades ao longo do meu dia, e se a gente ficar atento, nós conseguiremos também perceber esses eventos sincrônicos que dão um furo na realidade, né? Que cortam a realidade e faz a gente pensar sobre aquilo de uma maneira diferente. E aí o Gambini traz também na palestra dizendo que a civilização está sucumbindo,
pois perdeu a conexão com as bordas, com as raízes ancestrais, primordiais, originais. Quem é que está na borda hoje? São os nossos povos ancestrais. O sagrado, né, o divino, foi abandonado. É preciso reencontrar o caminho para realizá-lo dentro de cada um, a própria alquimia interior, né? A nossa percepção não é tão confiável, né? A percepção deve ser uma percepção mais plena, no momento presente, escutando, ouvindo, sentindo tudo que está acontecendo, aquela percepção da criança, né? Da criança que é diferente, né? A criança, ela percebe as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais profunda e conectada com aquele momento. Devemos nos permitir fugir da percepção normativa, né? O que é uma percepção normativa, né? É dessa percepção normal, banal, né? Precisamos nos permitir uma percepção que vai além do normativo, do normal, uma percepção que transcende, né? Fora do comum, né? Fora do ordinário, né? Uma percepção extraordinária das coisas simples da vida. Precisamos ampliar os nossos 5 sentidos conforme a técnica Sufi, ou seja, uma técnica milenar do sufismo de ouvir o que o mundo no momento presente fala para nós, né? Então, por exemplo, né, ele traz um exemplo. No meio de uma sessão de terapia, se um passarinho cantar, vamos escutar esse passarinho. Vamos entender o que ele tem a dizer, né? Vamos tentar interpretar numa percepção fora do normal, fora do normativo, numa percepção mais ampliada. A percepção do sagrado e reconhecer os próprios erros, os próprios defeitos, olhar o mundo com os olhos de uma criança, que observa uma flor, um pássaro, um som, observa o mundo à sua volta, de uma maneira extra-normativa, digamos assim, uma maneira não normativa, uma maneira extraordinária, como a criança enxerga o mundo, né? Se a gente observar, a sincronicidade está na dimensão do eterno, né? O lugar da alma é a beleza, né? Então, tudo que acontece tem uma beleza, tem uma dimensão noética, uma dimensão do divino, se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, foram esses insights que me vieram a partir dessa palestra maravilhosa, muito boa. Então, deixo aqui a recomendação aí do livro, das indicações bibliográficas, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E até um próximo vídeo. Boas percepções, né? Boas percepções para você, que fujam, né? Que suas percepções possam ir além do normativo. Então, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.